Fala galera, tá estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativa e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto, aqui vale a pena. Valeu! E aí, pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui hoje, né, pra gente tratar aí mais um bocado de questões, né? Mais aí uma gama de questões de língua portuguesa, tá? Pra você poder associar nesse nosso projeto aí de 100 questões. Nós estamos aí, né, na nossa 5ª aula já, trabalhando aí das questões 40 até da 41 até a 50, né? Nós vamos aí direitinho nessas questões, tá? Professora Angélica trazendo aqui mais uma vez pra você tudo de mais atual no quesito língua portuguesa, tanto para concursos que exigem nível, né, certo e errado, né, que é justificar o item, quanto concursos que tratam de questões de múltipla escolha. Nós trazemos de tudo um pouquinho para você poder ficar antenado aí e conseguir praticar, enfim, gabaritar provas de concursos públicos a nível geral, tá? Houve um questionamento há poucos dias sobre, esse projeto, professora, que você está fazendo, ele é só para determinado concurso público? Polícia Militar de Minas, PPMG? Não. Tanto é que nós trabalhamos aqui os 2 tipos de questões. Questões de certo e errado, né, que é de julgar o item, e, como eu disse, questões de múltipla escolha. Então, aqui nós temos questões que são trabalhadas, né, a nível nacional, tá? Não significa que a prova que você vai fazer vai ser questões de múltipla escolha sempre, né? Mesmo assim, também não significa que vai ser certo e errado sempre. Então, muito cuidado, a gente precisa ler o edital, né? Pra gente poder saber qual é o tipo de questão que é cobrado no nosso concurso público. Se é de justificar, tratando certo ou errado, ou se é de assinalar a alternativa correta, né? De assertivas aí onde nós temos, né, questões de múltipla escolha, tá? Mas esse projeto, ele é a nível do Brasil, ele é a nível nacional. Tudo que as bancas cobram, entendeu? Então, falei, repeti, né? É isso aí, olha só. Questão de número 41, 41ª questão nesse nosso projeto de hoje, aqui nessa nossa aula de hoje. Vamos lá, olha só o que a gente tem. Então, olha aí o que a gente tem, olha só. Mantém-se a correção gramatical, né, do trecho, o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade do texto, caso a forma verbal impor seja flexionada no plural imporem. Será que isso está certo ou está errado? Será que a gente vai observar que mantém a correção gramatical desse trecho, né? Se o verbo impor for para o plural, jogando aí imporem, fazendo essa condição de imporem. Enquanto você pensa, deixa a professora Angélica conversar com você rapidinho aqui também. O que nós vamos tratar hoje no nosso projeto de 100 questões, né, nessa nossa aula 5 aqui, é sobre concordância no sentido geral, tá? Concordância nominal e também concordância verbal. E aí? Associou aí direitinho já? Será que eu posso substituir impor por imporem e ter uma condição precisa aí? Vamos avaliar? Olha só, o que a gente tem aí? Vamos ver lá direitinho? Olha aí o gabarito errado, tá? Por quê? Porque tá dizendo o seguinte, ó, o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor. O impor aí, ele não está concordando com nada, né? Ele está aí até numa forma nominal do infinitivo, né? Ele está na forma básica dele. O verbo que está concordando com o autocontrole e a moderação é a forma verbal acabaram, tá? Então, acabaram por se impor, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que a gente visualize o verbo de forma correta, o verbo adequado, e façamos a flexão também de forma correta, de forma adequada. Beleza? Então, tá bom. Próxima questão pra gente aí agora é questão 42ª, olha só. A passagem, né? As mudanças foram publicadas em um decreto estadual. A gente tem aí que está corretamente reescrita, mantendo-se o sentido original em. Então, o que a gente tem? O sentido original. As mudanças foram publicadas em um decreto estadual.
E aí nós vamos dizer que essa passagem está reescrita mantendo o sentido original em qual alternativa? Agora a gente já foi para uma questão de múltipla escolha, certo? Certo, professora. Letra A. Publicaram-se as mudanças em um decreto estadual? Letra B. Publicou-se as mudanças em um decreto estadual? Em um decreto estadual publicou as mudanças? As mudanças teriam sido publicadas em um decreto estadual? Ou a letra E, mudanças publicaram um decreto estadual? E aí, o que nós temos como correção, como reescritura de forma correta? Na letra A, B, C, D ou E? Vamos ver? As mudanças foram publicadas em um decreto estadual. É a mesma coisa que eu colocar a seguinte alternativa, letra A. Olha só, publicaram-se as mudanças, né? Porque elas foram publicadas em um decreto. Então, a condição do plural deve ser mantida, tá? Eu passei aí da voz passiva, né, analítica, para a voz passiva sintética. Então, eu tenho aqui até que ter um conhecimento de verbo, de voz verbal, para fazer aplicar isso aqui dentro da concordância de forma correta. Então, quando a gente trata a concordância verbal, se você não tiver aquela, né, malícia do verbo, do conhecimento das vozes dele, para você poder fazer acontecer uma questão como essa, aí dana tudo. Se você não tiver conhecimento, acabou, né? Não tem nada feito. Então, aqui só houve uma mudança, né, da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, onde deixou tudo da mesma forma. Então, foram publicadas, a voz passiva analítica, tá no plural. Quando eu passo para a voz passiva sintética, eu tenho que manter essa relação do verbo, né, essa flexão do verbo. Então, eu tenho publicaram-se, né, as mudanças em um decreto estadual, estando correta aí a letra A, beleza? Cuidado com isso, hein? A gente tem muita coisa para avaliar em uma questão de concordância verbal. Vamos abrir o nosso olhão de Tandera aí para a gente poder gabaritar. Questão de número 43, olha só. No título da notícia, quanto a da Covid-19, olha só, o emprego do feminino aí, letra A, está incorreto, porque se trata do nome do vírus causador da doença. Letra B, está incorreto de novo, mas tem sido aceito na mídia como a única forma possível. Na letra C, não se sustenta do ponto de vista linguístico, a condição da, né, Covid aí. Letra D, o emprego do feminino, embora esteja correto, não leva a se afirmar que se trata do vírus ou da doença, embora esteja correto. Ou a letra E, justifica-se, né? O emprego do feminino justifica-se por estar subentendida a palavra doença. E aí, o que você colocaria como concordância do emprego do feminino aí nessa preposição da Covid-19, né? A preposição da. Qual alternativa nós iremos assinalar para que a gente possa gabaritar essa questão? Olha só o que a gente tem aí. Letra E. Por quê? Quando nós temos aí, né, da Covid, nós podemos falar que o Covid-19 fez tal coisa, o vírus, né, o Covid, o nome do vírus. Só que nós também podemos dizer que a tal população brasileira está assim por causa da Covid, da doença Covid-19, tá? Então, o feminino aconteceu na preposição aí, fazendo da, por estar subentendida a palavra doença, viu? Deixa eu colocar para você uma coisa. Esse tipo de concordância aí é até considerada concordância ideológica, né? Porque você concorda com algo que não está escrito ali, né? Mas que dá a ideia. Quando você fala da Covid-19, é lógico que você sabe que você flexionou o artigo A com a preposição de, por se tratar da doença, né? Igual a gente colocou aqui, igual a gente viu como forma correta aqui. Então, muito cuidado, tá? Beleza. Questão de número 44. Olha só. Fazem 2 anos que me formei. Fazem 2 anos que me formei. E é necessário cautela na interpretação das informações. Olha o que a gente tem. Vamos ver. Considerando os aspectos de concordância verbal e nominal, ou seja, vamos considerar todos os 2 aspectos, pode-se afirmar que, letra A,
Ambas as frases apresentam problemas de concordância verbal e nominal. Nós podemos dizer que, letra B, apenas a segunda frase está incorreta, visto que o termo necessário deve concordar com o substantivo que o sucede, no caso, cautela aí, né? O necessário deveria concordar com cautela. Letra C, ambas as frases contemplam os pressupostos de concordância verbal e nominal, tá? E aí a gente tem a letra D, que apenas a primeira frase está incorreta, visto que o verbo fazer se torna impessoal quando indica sentido de tempo transcorrido, não devendo ser flexionado no plural. E aí, o que nós temos, né? Fazem 2 anos e é necessário cautela. Dentro disso aí nós podemos afirmar qual alternativa? A, B, C, D, e aí? Qual alternativa nós podemos afirmar, né? Sobre esse tipo de... sobre o que enunciou aí, né? No é necessário e no verbo fazer aí no primeiro item. O que nós temos aí? Olha só o que nós temos. Letra E. Desculpe, letra D. Tá? A gente vê a última alternativa, sempre fala que é letra E, né? Letra D, última alternativa. Por quê? Porque quando nós temos fazem 2 anos... Esse contexto você já viu aqui em outras questões, que nós já tratamos isso no projeto, que os verbos que fazem oração sem sujeito, eles têm que permanecer no singular obrigatoriamente, sempre, tá? Então, o verbo fazer aí, ele está denotando oração sem sujeito, por quê? Porque depois dele veio a expressão 2 anos, que é uma expressão adverbial. Então, o verbo ser, fazer, passar e estar, quando tem depois deles ali algo que denote tempo, ou melhor, algo que seja uma locução ou um advérbio, não que denote somente tempo, tá? Mas que seja uma locução adverbial ou um advérbio logo depois dele, esse verbo, né, um desses, ser, fazer, passar ou estar, vai fazer sujeito inexistente, sendo obrigatório ficar no singular. Tá vendo? Então, nesse primeiro contexto, realmente ele está incorreto, né? Nesse primeiro contexto aí, a flexão do verbo fazer está incorreta, né? Ele é impessoal, indicando o tempo de transcorrido, tá certíssimo, tá? Não devendo ser flexionado no plural de jeito nenhum. Agora, é necessário cautela? Está corretíssimo isso aí. Por quê? Porque a expressão é necessário, né, que faz parte da concordância nominal, ela só estaria correta no feminino, para concordar com cautela, se tivesse um artigo que determinasse a palavra. Se fosse assim, a cautela, aí eu diria, é necessária a cautela. Tá vendo como é que funciona? Por que não é colocado aí então? Pois é, se não teve artigo, nada que enfatize o substantivo feminino, a expressão é necessário, é preciso, é proibido, é bom, né? Deve ficar obrigatoriamente no singular, tá? Contando então que a nossa alternativa correta é a letra D de dado. Fechou? Beleza. Mais uma aí pra gente, olha só. Questão de número 45. Olha o que nós temos aí, preste muita atenção, tá? No verso, há tempos treino o equilíbrio sobre alguma coisa, né? Que é os versos 4 e verso 5 de alguma condição que não houve necessidade de ser colocada aqui, destacam-se 2 verbos, né? Ao analisá-los com atenção, é correto afirmar que, letra A, o verbo a, né, de há tempos treino, né? O ai com H é impessoal e poderia ser substituído por existir. Letra B, treino está no singular, concordando com o substantivo equilíbrio. Letra C, a está flexionado na primeira pessoa do singular, assim como treino. O verbo treino concorda com o sujeito, que não está explícito no verso, né? Quem é que treina aí? E letra E, o verbo a poderia facultativamente concordar com o substantivo tempos. E aí? O que nós vamos assinalar, destacar, evidenciar que é correto afirmar sobre o verbo a forma verbal a no primeiro pedacinho, e treino também aí no primeiro verso?
E aí? O que a gente vai analisar, tá? Olha só, o que a gente tem como correto aqui? Preste muita atenção. Letra D. Por que é a letra D, professora Angélica? Pelo seguinte, olha só. O verbo haver, ele é impessoal, né? E ele não pode ser substituído por existir nesse contexto. Porque quando eu tento fazer a substituição, o contexto não tem sentido completo. Olha só, na letra A, né? Há tempos treino. O verbo haver, ele até pode ser substituído por existir. Só que só vai fazer sentido, né, nessa substituição aí, se o contexto tiver sentido. Aí quando você pega o ai e tenta trocar por existir, não fica com sentido. Olha, há tempos treino, ou seja, existem tempos treino. Não deu sentido. Então a letra A, onde fala que o verbo haver, ele é impessoal, tudo bem até aí, né? Porque ele tem que ficar no singular no sentido de existir. E poderia ser substituído por existir. Aqui nesse contexto da letra A, no primeiro contexto, tá errado. Você tenta substituir ele por existir, mas não tem sentido. Então, ele não pode ser substituído neste contexto pelo verbo existir. Ele é impessoal, mas aqui ele não pode ser substituído por existir. Por quê? Porque quando você substitui aqui, o contexto fica sem sentido, tá? A letra B está dizendo que treino está no singular concordando com o substantivo equilíbrio. Não, tá? Ele não está no singular concordando com o substantivo equilíbrio, viu? Tem que tomar cuidado com isso. Quem é que treina, né? Quem é que treina o equilíbrio? Eu treino o equilíbrio, né? Então, beleza, a letra B está inadequada por causa disso. A letra C diz que o verbo a forma verbal a, está flexionado na primeira pessoa do singular aqui, assim como o treino. O verbo haver aí, ele está no singular, mas ele não está flexionado da mesma forma que que a forma verbal treino, né? Porque eu treino. E esse a aí, ele é impessoal. Então, ele não tá flexionado na mesma pessoa. Beleza? E aí, a gente entende que o verbo treinar, ele concorda com o sujeito que não está explícito, né? Porque quem é que treina o equilíbrio sobre alguma coisa? Eu treino, né? O sujeito aí, ele está implícito, escondido, oculto, tá vendo? De forma desinencial. Viu como é que funciona? Pois é, então é a letra D que é a alternativa correta aí, viu? E a letra E fala que o verbo a, né, a forma verbal a, poderia facultativamente concordar com o substantivo tempos? Não, ele não pode concordar. Se ele está no singular, sendo considerado impessoal, ele não pode concordar com nada dentro do contexto. Fechou? Ótimo, entendemos então. Questão de número 46. Olha o que a gente tem aqui. Assinale a opção que contém um trecho do texto, né, que não houve necessidade do texto aí, mas acabou que ficou, né, o enunciado aí do tipo do texto, em que as formas verbais foram empregadas no mesmo tempo verbal. Olha só, a professora Angélica disse para você logo de início que nós trataríamos de assunto relacionado a quê? A concordância, podendo ela ser concordância verbal ou nominal, né? A concordância no sentido geral. Você prestou atenção que tudo tem a ver com, o verbo tem a ver com a concordância? Quando a professora Angélica, em uma determinada aula, fala isso para você, né, aqui no canal do Vale Concursos, a professora Angélica quer que você preste muita atenção, tanto no verbo quanto na concordância. Por quê? Porque coisas da análise sintática vêm da morfologia. Então, quando fala assim, que as formas verbais foram empregadas no mesmo tempo verbal, é porque você está analisando a concordância dentro do contexto. Quando se fala de concordância, né, verbal, você vai visualizar o verbo, você vai avaliar o tempo do verbo, né? Você pode avaliar como numa questão como essa. Então, tem que prestar muita atenção mesmo, tá? Deixa eu te falar uma coisa, você que está me assistindo aí agora, né, a professora Angélica está aqui com você com esse projeto Sem Questões. Eu quero dizer para você o seguinte, você que me assiste, que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva, viu? Aperte o sininho das notificações para que você possa receber aí, né, notificações de tudo que rola aqui todos os dias. Isso mesmo, a gente tem muita coisa acontecendo aqui no canal do Vale Concursos diariamente, viu? Te convido também, você que tem dificuldade em língua portuguesa,
a adquirir o meu curso isolado da disciplina, né, de língua portuguesa, que é ofertado para você na nossa plataforma do Vale, com valor muito bacana. E você que tem dificuldade, às vezes você vai preparar para um concurso público, tem dificuldade só em língua portuguesa, beleza, nós ofertamos para você, né, dentro da plataforma do Vale, o curso de língua portuguesa de forma isolada aí, para você poder gabaritar, viu? Provas de concursos públicos, tá? Então, estude conosco. Esse é o convite que eu te faço, né? Adquira o curso de língua portuguesa de forma isolada e venha ser o Vale Concurseiro aí, viu? Beleza? 46, questão de número 46 agora. Aí a gente falou, a professora Angélica já conversou sobre enunciado, né? Então, tá. Tem que ter aí o mesmo tempo verbal nas formas que foram empregadas em cada alternativa. Então, vamos na letra A. Nunca tínhamos vivido de outra forma, talvez nem saibamos como fazer isso. Tínhamos e saibamos. Letra B. Não imaginamos outro modo de viver, teremos que passar um tempo aprendendo. Letra C. Por muito tempo fui uma pessoa dos livros. A realidade me assustava e atraía. Letra D. De seus 3 filhos, 2 serviram no exército e desapareceram nos primeiros meses da guerra. Letra E. Tanto que isso ficou comigo. Quem conta a guerra são as mulheres. Olha só. O que a gente tem aí? Você viu que a professora Angélica foi fazendo assim, né? Foi mostrando para você as formas verbais para você poder avaliar. Qual alternativa mantém-se o mesmo tempo verbal? Mesmo tempo verbal. Olha só o que acontece aí. Letra D. Na letra D, tem-se o mesmo tempo verbal. Ah, professora Angélica, mas a letra C, a letra A, tudo bem, porque tínhamos e saibamos, a gente sabe que é tempo diferente, né? Imaginamos e teremos, a gente sabe que imaginamos pode ser presente ou pretérito, e teremos, a gente sabe que é futuro, né? Mas se na letra C, professora Angélica, eu fui, né? Beleza. E a realidade me assustava, atraía. Ah, professora, mas eu aprendi com você na aula de verbo que o verbo, quando termina em ava, na primeira pessoa do singular, ou ia, também na primeira pessoa do singular, eles pertencem ao pretérito imperfeito do indicativo, professora. Tá certo isso aí, não tá não? Fui, assustava e atraía? Não está certo, né? Não é à toa que essa não foi a alternativa correta. Por que não está correto? Por causa do fui. A forma verbal fui, ela é uma forma totalmente concluída, entendeu? Eu fui ali, olha só. Então, a forma verbal fui, ela pertence ao pretérito perfeito do indicativo e não ao pretérito imperfeito, né? Constituído aí pelas formas assustava e atraía. Então, na forma verbal assustava e atraía, eu tenho o pretérito imperfeito. Mas, na forma verbal fui, eu tenho o pretérito perfeito acontecendo. Então, é uma grande pegadinha de prova, porque a letra C se encerrou com duas formas verbais no mesmo tempo, né? Mas a gente teve que avaliar o que aconteceu antes aí também, pra gente não cair no erro, né? Então, a gente teve aí a letra D como correta. Por quê? Serviram, né? Ara, era, ira e desapareceram. Ara, era, ira. Aí a gente tem essas mesmas terminações, né? Ótimo. Pertencem tantos aí, né? Ao mesmo tempo verbal. Fechou? Pois é. E a letra E, né? Isso ficou. E o verbo são, aí a forma verbal são, né? Que determina aí pretérito e presente, são tempos completamente diferentes, não é verdade? Pois é. Questão agora de número 47 pra gente. 47ª questão. Olha só. Estaria mantida a correção gramatical do texto, caso no trecho há condições hoje que favorecem, a forma verbal favorecem estivesse flexionada na terceira pessoa do singular, dada a possibilidade prevista na gramática normativa de concordância do verbo com o pronome relativo que. E aí, será que nesse contexto manteríamos a correção se a forma verbal favorece
estivesse na terceira do singular, favorece, tá? Tô explicando aí, ó. De favorecem, mudaria para favorece, né? Por causa da concordância com o pronome relativo que. E aí? Será que está correto? Hein? E aí? Olha só. Não está correto, está errado. Quando você estuda concordância verbal, né? Ou até mesmo a concordância nominal, vamos na verbal. O que acontece aqui? Nós temos uma condição onde, quando tem o sujeito e depois do sujeito você tem o pronome relativo que, o verbo que está depois dele ali vai concordar com o sujeito de forma bacaníssima. Agora, quando você tem o sujeito, o pronome relativo quem e o verbo logo depois, o verbo não concorda com o sujeito. Ele tem que concordar sempre na terceira pessoa do singular, independente de quem for o sujeito aqui. Porque o relativo quem aqui no meio, ele impede o verbo de concordar com o sujeito na pessoa dele. Então, o verbo vai sempre concordar na terceira pessoa do singular. Eles misturaram essa regra da gramática, no que diz respeito à concordância verbal, para jogar aqui para você. Então, não tem nada do verbo poder ficar na terceira pessoa do singular para concordar com o pronome relativo que. Ele só ficaria na terceira pessoa do singular se houvesse ali o pronome relativo quem. E antes do pronome relativo quem também, acontecesse um sujeito, coisa que, né, que não tem assim visivelmente pra gente, que chega até coçar a testa de nervoso, né? Coisa que não tem a princípio pra gente aqui, tá? Então, misturaram aí para fazer uma salada de fruta na cabeça de vocês, para que vocês, né, tentassem errar aí, né, a questão. Mas a professora Angélica tá aqui para ajudar e a gente não errar de forma alguma, viu? Questão de número 48, olha só. No que concerne à estruturação linguístico-gramatical do texto, julgue o item. Sem prejuízo à correção gramatical ou aos sentidos do texto, a sentença, preste atenção na sentença que você vai conseguir associar sem precisar voltar ao texto. O fato é que um conjunto de pessoas não está tendo garantido seu direito à educação. Poderia ser reescrita assim. É fato que, olha só, um conjunto de pessoas não estão tendo garantidos seu direito à educação. Vai pegar a primeira condição, reescrever da forma da segunda condição. Está certo ou está errado? Essa segunda, né, reescrita aí, ou melhor, essa segunda escrita, né, que é a reescritura do primeiro contexto. Está certo ou está errado? Vou te dar um minutinho para você poder pensar, viu? Vou te dar um minutinho. Olha só. O fato é que um conjunto de pessoas não está tendo garantido seu direito à educação. É fato que um conjunto de pessoas não estão tendo garantidos seu direito à educação. Será que reescrevendo isso está certo ou está errado? Vamos analisar? Olha só. É errado! Por que está errado, professora? Vamos lá. Primeira coisa, o que é que não estão tendo ali, né? Não está tendo garantido ali. O que não está sendo garantido ali? O direito à educação. Olha só. Então, quando você reescreve, você coloca aqui, não estão tendo garantidos seu direito. Está errado aí. Olha só. Porque não está tendo garantido seu direito à educação. Tá vendo? Então, garantidos com direito, que direito aí é o núcleo do sujeito, não tem condição. Tá vendo? Essa concordância não pode existir, ela está inadequada. Porque direito aí é o que? É um sujeito simples, né? Então, o verbo, quando ele está depois do sujeito simples ou quando ele está antes do sujeito simples, ele tem que concordar com ele. E direito aí está no singular. Então, não tem essa condição de não estão tendo garantidos seu direito. Olha como ficou feio, né? Então, a gente não pode reescrever. Se tentar dessa forma, vai dar errado mesmo, viu? Questão de número 49 agora. Mais uma de certo e errado para você, olha só. Sem prejuízo aí, de novo, né? Da correção gramatical do texto e das ideias expressas o período. Olha o que acontece. Esse período aí, ó.
O nível de vida é mais alto, os salários são mais altos, mas também os custos de manutenção da vida são mais altos. Ao final do 5º parágrafo, né, ele poderia ser reescrito da seguinte forma. Olha só, nós temos aí esse primeiro contexto, né, e vamos tentar uma reescritura. O nível de vida e os salários, assim como os custos de manutenção da vida, são mais altos. Será que, olha aí o que aconteceu, eu peguei o nível de vida é mais alto, os salários são mais altos, mas também os custos de manutenção da vida são mais altos. Beleza, aí a gente tem, reescrevendo, o nível de vida e os salários, assim como os custos de manutenção de vida, são mais altos. Será que eu consigo reescrever dessa forma, sem prejuízo, né, de gramatical e prejuízo de sentido? E aí, olha só, tá certo. Por quê? Porque tá falando que tudo é mais alto, ó. O nível de vida é mais alto, o salário é mais alto, também a manutenção da vida são mais altos, então eu posso falar aqui, tanto o nível de vida, né, quanto os salários e também aí, né, os custos da manutenção de vida são mais altos, todos os três são mais altos, não é verdade? Beleza. Então, reescrevemos aí, né, trocamos aí, o que a gente pode fazer? O que a gente fez aí, né? Nós sintetizamos, reduzimos aí, não tiramos nada, não houve perda de sentido e muito menos incoerência gramatical, né? Beleza, nossa última questão aí agora, né? É questão de número 50 aí, tá? Para esse nosso projeto de hoje. Nós temos aí, olha, acerca da correção dos trechos, essa é mamão com açúcar, apresentados quanto à concordância nominal e verbal, julgue o item. Olha só. Verdura é bom. Agora eu peguei. Verdura é bom. Certo ou errado isso aí, hein? Quando eu tenho verdura é bom. Se você prestar atenção lá naquelas expressões, é bom, é necessário, é proibido, é permitido, que nós temos uma regra específica disso aí, você vai conseguir gabaritar essa questão. Se você é um vale concurseiro, uma vale concurseira aí do outro lado, você vai conseguir prestar, você vai conseguir gabaritar essa questão. Certo ou errado? Hein? Posso colocar o gabarito já pra você? Olha aí na tela, preste atenção, olha. O gabarito fala que está certo. Por quê? Deixa a professora já explicar mais uma vez, porque eu já conversei sobre isso aqui em uma outra questão. As expressões é proibido, é permitido, é necessário, é bom, tá? Elas ficam invariáveis quando nós temos dentro do contexto um substantivo feminino e esse substantivo feminino não veio com artigo, não veio com nada que determine ele ali. Ele apareceu sozinho, igual aí, ó, verdura. Se tivesse aí a verdura, aí o negócio seria diferente. Aí nós teríamos, é boa a verdura. Porque o artigo, ele muda a história desse tipo de concordância, tá vendo? Isso é muito bacana. Isso é questão atualizadíssima de prova para você. Então, você já sabe que esse item de é bom, é necessário, é proibido, é permitido, isso cai em condição de prova, tá? Isso é muito bacana você saber. A gente sabe que dentro do contexto de concordância, nós temos aproximadamente 60 regras para a gente poder associar. Você sabe o que é 60 regras? Mais de 60 regras? Isso não é para te assustar, não. Porque das 60 regras, você vê aí uma condição minúscula, né? Igual a gente viu hoje aí. E é mais ou menos dentro disso que pode cair. Mas é complexo o conteúdo de concordância justamente por causa dessa quantidade exorbitante de regras, né? Mas a professora Angélica deixou aqui para você o que vem caindo, né? Como eu já disse anteriormente, na atualidade dos concursos públicos. E te desejo aí boa sorte, viu? Ó, um grande beijo para você. Um abraço, viu? E até a nossa próxima aula aqui do nosso projeto Sem Questões, beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fui! Fala, galera. Tá estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? O professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativa e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto, aqui vale a pena. Valeu!